Estamos aqui com a nobre missão de compartilhar a palavra de Deus com a igreja, com os irmãos, com os santos, com os salvos, com os escolhidos. Não foste vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós. Tremendo, né? Eu pensei que eu aceitei Jesus algum dia. Ele que tinha me escolhido, me aceitado, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Josué, no livro de Josué, capítulo 24. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 14. Josué 14 em diante, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade, com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até aos amorreus, morador da terra. Também nós servimos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes aos deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Diz amém. Amém, podeis assentar, glória a Deus. Ainda no espírito de adoração ao Senhor, eu quero fazer uma oração. Põe a mão no seu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro com a igreja. Pai, abra os nossos ouvidos espirituais. Deus, dai-nos a mente aberta para entender, para compreender, que ao ouvirmos com os nossos ouvidos, a palavra do Senhor entra, Senhor, até o nosso espírito e faça-lhe morada, alimento, edificação para todos nós. Que os ouvidos estejam abertos, Senhor, não somente os naturais, mas principalmente os espirituais, em nome de Jesus. Diz amém. Amém, glória a Deus. No capítulo 24 deste livro, que nós lemos aqui alguns versículos, até o versículo 13, que ficou para trás, nós não lemos, Josué fez toda uma retrospectiva dos fatos que ele viveu, enquanto Deus havia lhe tirado o povo de Israel, enquanto Deus havia lhe feito milagres, prodígios e maravilhas. Ele fez todo um relembrar para o povo, desde Abraão, Isaque e Jacó, até Moisés, até a abertura do Mar Vermelho. Ele relembra, eu não vou ler porque é extenso, ele relembra ali então todas as passagens do povo de Israel, por todos os caminhos em que percorreu, todas as batalhas, todas as dificuldades. Ele faz essa retrospectiva, trazendo esse flashback, essa lembrança do que passou, porque ele queria admoestar o povo. No versículo 15, então, ele faz essa chamada para que o povo volte para Deus. Ele diz assim, esse é o nosso versículo chave, nosso versículo áureo. Josué 24, 15. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diz amém. Diz para você mesmo: eu e a minha casa serviremos
ao Senhor. Repare que Josué não impõe ao povo que esse povo deveria servir ao Senhor por obrigação, porque Josué conhecia o Senhor. Josué sabe que Deus não quer que ninguém o sirva por obrigação. Antes, ele põe assim: olha, você vai ter que fazer uma escolha. Escolha hoje a quem sirvais. Ele diz: se vos parece mal servir ao Senhor, isto é, se não deseja fazê-lo de bom grado, por contentamento, escolhei a quem você quer servir. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É que hoje, trazendo para os nossos dias atuais, parece que em muitos casos, por tudo aquilo que a modernidade nos oferece, fica parecendo que é mal, esse mal, né? Se vos parece hoje mal servir ao Senhor, esse mal parece um peso, parece uma dificuldade. E o diabo fala isso muito nas nossas mentes, nos nossos corações. Estar na igreja parece que é perder um tempo. Estar na igreja parece que é perder algo. Estar na igreja, estar numa reunião, estar no grupo familiar, parece que eu estou deixando algo para trás. Porque o diabo sabe que se conseguir plantar isso nas nossas vidas, nós vamos abandonar, né, a casa do Senhor, nós vamos abandonar o culto do lar, nós vamos abandonar a oração, nós vamos abandonar a vida cristã. E foi assim. Por que eu trouxe esse texto? Porque eu quero te mostrar que isso não é um mal só para a nossa geração. Isso foi um mal em todas as gerações daqueles que buscaram o Senhor. Em todas as gerações eles enfrentaram as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Lá em Malaquias 4, ele diz assim: olha, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. E o povo fala assim, Malaquias 3, se não me engano: ah, Senhor, mas em que fomos agressivos? Aí Deus responde: vós dizeis assim no vosso coração: do que nos adianta servir ao Senhor? Andar de luto, solene, diante de Deus. Porque parece que bem-aventurado, parece que próspero e feliz é o ímpio, desde o tempo de Malaquias. Parece que as coisas eram pesadas para servir a Deus. Mas não era. É porque o diabo, ele tenta mostrar que todo contentamento, toda alegria, toda felicidade não está na presença de Deus. Ele tenta nos mostrar que tudo isso de bom e de agradável está lá fora. Por isso que Josué diz: olha, se parece que está muito difícil servir ao Senhor, faça você a sua escolha. No tempo de Elias também, o povo estava debatendo entre dois pensamentos. Elias fala lá em 1 Reis 18, 21, vocês ficam cocheando entre dois senhores. No episódio dos 450 profetas de Baal contra um homem de Deus, não é verdade? Aí ele fala: mas eu vou provar para você que há Deus em Israel. Diz amém. As famílias podem optar se querem servir ao Deus da Bíblia ou aos deuses deste mundo. Esses deuses hoje são materializados através de ideologias, principalmente as materialistas, que negam a existência do Senhor. As ideologias hoje do mundo é de negar a existência de Deus. Eu estive conversando com um colega e ele perguntou muito sobre Jesus, na presença de várias pessoas. Respondi tudo que foi possível. E ele só queria contestar. Ele disse: ah, mas também o que se sabe de Jesus é aquilo só que está escrito. Não há nenhuma prova mesmo, nem que ele existiu. Eu falei: mas o que se sabe de toda a história da humanidade é o que está escrito. Como que a pessoa, não é, tem esse discernimento de falar: olha, mas só se sabe o que está escrito? Tudo o que se sabe de todas as épocas e de todas as eras é o que está escrito. E a nossa fé nos diz que Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Amém? Então nós temos a dizer que essas famílias precisam escolher a quem servirão. Muitas famílias se debruçam apenas sobre os valores terrenos, estão fundamentadas no consumismo, transformaram o entretenimento em um Deus. As redes sociais, a televisão, já foi um problema na vida cristã, não é verdade, do passado. Hoje a televisão ela é substituída pelas redes sociais, pela convivência mais virtual do que a convivência real, não é verdade? Esses valores midiáticos, esses valores que contrariam a palavra do Senhor, às vezes, muitas vezes, poucas vezes, são colocados em primeiro plano. A sociedade moderna já fez a opção e prefere o humanismo ateísta. Eles preferem estar envolvidos em suas próprias coisas, em seus próprios problemas. Mas nós hoje somos chamados, não que nós já não fizemos a nossa escolha, hoje nós somos chamados a estar diante do Senhor com todas as nossas lutas, com todos os nossos problemas, com todas as nossas dificuldades, que o Senhor sabe que a vida moderna nos traz, mas com um coração aberto,
de uma forma inteira. Diz amém. Quando Josué chama o povo, ele chama as famílias. Quando Josué chama o povo, ele está ali representando a primeira família, que é a dele. Porque ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele é o líder, ele está dando o exemplo. Quando tem as quartas-feiras da família, não é verdade? O pastor Salmo, ele dá o exemplo. Ele está presente, a família está presente. E ele diz, eu e a minha casa estamos aqui servindo ao Senhor. Diz amém. O Deus desse século está entenebrecendo, está cegando as pessoas com seus prazeres, conduzindo à perdição. Não é verdade? Paulo falava sobre isso, lá em 2 Coríntios 4:4, né? Que o Deus desse século cauterizou, cegou as pessoas para o evangelho de Jesus. Eu estava ouvindo uma palavra que eu desconhecia, chama hedonismo, se tornou a razão de existir. Ninguém tem expectativa em relação ao futuro. Hedonismo é a dedicação ao prazer como estilo de vida. O mundo hoje só vive para o seu prazer. Não que esteja errado você passear, divertir, você ter um momento social com a sua família, com o seu grupo, mas hoje só se vive para o prazer. Se não estiver bom para mim, eu vou embora. Se não estiver bom para mim, eu não volto mais. Se me contrariou, nunca mais olho na cara, porque temos relacionamentos com milhares de pessoas através de redes sociais, mas pessoalmente parece que a nossa vida, se você for filtrando de 5 mil, de 3 mil, de 2 mil, de 1.000 para 1, aquele que está ao seu lado, no final das contas, somente o Senhor Jesus. Diz amém. Esse hedonismo é a dedicação ao prazer como estilo de vida. O meu estilo de vida não é mais ajudar, não é mais socorrer, não é mais fazer o bem, não é mais prestar serviço cristão. O meu estilo de vida é ter prazer. A riqueza também é endeusada. Ela não compra paz. Por isso muitas famílias estão angustiadas. Por isso muitas famílias abastadas não estão bem emocionalmente, não estão bem nos seus relacionamentos de pais com filhos, de filhos com pais. Por isso muitas famílias não vivem a plenitude da vida cristã. Famílias cristãs não vivem a plenitude da vida cristã. Por quê, pastor? Porque o pai está vivendo para ele mesmo, ou para a empresa e para ele, ou só para ele, para a empresa e a esposa. Os filhos estão sendo criados pela sociedade, pela escola, pela igreja, não é verdade? Muitas vezes, na igreja onde eu estava antes desta, as crianças, os adolescentes, não obedeciam os pais, não respeitavam os pais, chamavam os pais de você, bicho, cara, e chegavam em mim, me davam um beijo e falavam, benção, pastor. Eu falava, Deus te abençoe. E eu via que o pai ficava preocupado com aquilo, mas eu não sabia como a criança e o adolescente e o jovem convivia com o pai. Aí um dia ele disse, olha, meu filho não me pede bênção, meu filho me chama de você, de cara. Eu fico admirado como que ele respeita e chama o senhor de senhor. Eu falei, olha, você só ama aquilo que você respeita. Você tem que ser o sacerdote do seu lar. Você tem que se levantar como autoridade na vida do seu filho. Não por força, não por violência, principalmente por amor. Não é verdade? Esse versículo na parte B diz assim, na parte C já. Versículo 15, interessante, né? Escolher a quem sirvais, se aos deuses, a quem serviram vossos pais, tal. Aí ele diz, porém, eu e a minha casa, porém, há um porém, diz amém. Há um porém, uma alternativa, uma possibilidade. Para nós cristãos, nós não precisamos coadunar, nós não precisamos concordar com os valores que a sociedade está imposta. Há um porém, um todavia, um entretanto. Há uma outra alternativa, há uma outra possibilidade para que nós não estejamos envolvidos e concordando com os valores do mundo. Não é verdade? Pastor, mas eu não tenho como sair do mundo, nem eu. E não é isso que eu estou dizendo para você. Nós vamos ser o crente xarope, o crente careta, o crente que não olha na cara de ninguém, o crente que não ri com ninguém. Nada disso, querida. Aí você também não ganha ninguém para Jesus, não é verdade? Mas nós não precisamos concordar com aquele estilo de vida. Nós não precisamos, não é combater toda hora, é ser sal e ser luz. Eu trabalho no meio de ímpios, eu ouço palavrões, e eu não posso dizer para o cara, para de falar palavrão. Eu posso dizer para ele parar de falar palavrão perto de mim, isso eu posso.
Mas lá, com as pessoas que não conhecem Jesus, não. Eu não posso controlar a vida de um adulto como se fosse meu filho. Somente as pessoas têm que ver em você a luz. Quando chegam e perguntam, o que acontece se eu fizer isso? O que acontece se eu fizer aquilo? Quando chegam em você e perguntam, diante de Deus, como é tal situação? Quando chegam em você e perguntam, o que a Bíblia diz sobre isso? Ele está vendo Deus em você, diz amém. E essas coisas é não concordar com o mundo. Se você não concorda com os valores do mundo, não é verdade? Lá em Romanos 12 diz o quê? A nosso tema para 2019. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eles vão contar uma piada indecente, imoral, eles olham para mim e falam, pastor, o senhor pode dar uma saidinha? Eu já sei que vai vir alguma coisa que não pode ser dita na minha frente. Aí eu saio. Se eles vão, tem um problema, tem uma luta, tem uma dificuldade, alguém olha e diz assim, o senhor acha que isso é demônio na minha vida? Porque o ímpio tem muito medo de demônio. E muitas vezes não, são as escolhas erradas. Precisam ver Deus em você. Há uma alternativa, há uma outra possibilidade. Porque diante de muitos deuses daquela época, inclusive dos amorreus, o povo de Israel tinha outra opção. O que Josué estava dizendo, olha, porém eu e a minha casa, nós estamos escolhendo o lado bom. Nós estamos escolhendo servir ao Senhor. Diz amém. Glória a Deus. Do dia 1º ao dia 6... eu já tive várias campanhas na igreja, não é fácil estar aqui, logo no dia 1º, que a gente vai amanhecer aqui, volta para casa e volta para a igreja. Mas eu preciso projetar com a minha família, não é verdade? O meu 2019. Eu preciso ser o líder, eu preciso ser o cabeça. Quando eu vim para essa igreja, eu chamei todos os meus filhos. Nós estamos aqui com umas 12 pessoas. Eu falei, olha, tem uma igreja que Deus pôs no meu coração, que é a igreja que ama, é uma igreja igual era a nossa, é uma igreja alegre, é um povo festivo e cheio da presença de Deus. E aí foi a parte mais difícil, pelo menos para mim, né, pastor Salmo? Eu olhei na cara de todo mundo e falei assim, e eu quero todos vocês lá. Eu testei minha autoridade de pai, né? Eu testei minha autoridade de líder. Eu acho que se meus filhos, minhas noras, meus netos não vissem Deus na minha vida, eles falavam, vou nada. Meu pai pode estar enganado, aí eu largo minha igreja aqui, todo mundo alojado, não é verdade? Mas todos vieram. Eu falei para eles assim agora, olha, do dia 1º ao dia 6, não façam compromisso. Viajem depois, porque nós precisamos estar lá. Estamos aliançados com o pastor Salmo. Estamos aliançados com a Catedral da Família. O nosso ministério era alegre, era festivo, era próspero. Eu vi tudo isso aqui. Então a minha igreja é essa aqui, o meu povo é esse aqui, não é verdade? E eu e a minha casa decidimos servir o Senhor aqui. Esse posicionamento que Josué estava cobrando das pessoas. Olha, faça um compromisso, vem aqui, existe Deus em cada batalha, em cada cidade, em cada território que eles passavam, tinha uma cultura diferente, tinha um povo diferente, tinha uma conversa diferente, tinha um linguajar diferente, tinha uma adoração diferente, tinha um capeta diferente, e o povo foi se contaminando. Diz assim, mas eu tenho um porém, uma alternativa na minha vida. Deus me deu a possibilidade de servi-lo. Isso é tremendo. Sabe, queridos, existem coisas na palavra de Deus, e talvez eu até largue o texto. Existem coisas na palavra de Deus que fazem a gente refletir o quanto Deus nos ama. Lá no Salmo 40, ele diz assim, Davi diz assim, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Davi tinha revelação de que um homem paciente, um homem que obedece à palavra de Deus, incomoda Deus no trono. Deus se inclinou, falou, quem é aquele servo que espera com tanta fé? Paciência é fé, diz amém. O mundo diz que é burrice, né? Você tem que ir lá e resolver na hora. Não é burrice não, é fé. Eu espero, eu oro, eu creio, não é verdade? Ele diz assim, olha, esse porém precisa ser observado, né? Nós temos uma outra alternativa a não ser coadunar, se misturar e se sujar com essa cultura que está aí. Não somos obrigados a seguir a onda do mundo, não podemos esquecer que o mundo jaz do maligno, e foi Jesus que falou. Mas quando o pastor fala, eu não estou aqui, não receba isso como uma correção, uma exortação, no fim da palavra você vai entender o que eu estou querendo dizer, não é isso, mas o texto leva a isso, para que nós entendamos que o padrão do mundo
O padrão do mundo não está acima do de Deus. O padrão do mundo vai contra o de Deus. O padrão do mundo nos contamina. O padrão de Deus nos santifica. Glória a Deus, não é verdade? Então o que Moisés está falando é isso. O mundo jaz do maligno. Aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. Há um porém também para a igreja de Cristo, bem como para todas as famílias que dela fazem parte. Não é? Os líderes da família, assim como fez Josué, precisam tomar a iniciativa. Josué precisava dar o exemplo, ele mesmo precisava se colocar diante da sua família. Os líderes, os pais, precisam estar diante do seu filho, da sua casa, da sua família. Eu sou sacerdote na minha casa. Você é o sacerdote na sua casa. Ah, porque o senhor é pastor. Não. Eu sempre fui crente, graças a Deus. 7 anos de idade, eu já era uma florzinha de Jesus. Mas eu acho que naquela época era soldadinho. E o que acontecia? Eu fui diácono, eu fui presbítero, né? Eu só não fui evangelista, me pularam. Eu amava ser presbítero, né? Eu fui presbítero novo, eu falava assim, não, Pedro era presbítero, isso deve ser muita honra. Mas o cargo não importa, o que importa é o encargo, diz amém. É o peso no coração de estar fazendo a coisa certa para o Senhor. É o peso bom, né? É a felicidade de falar, eu vou servir ao Senhor. Não é verdade? O marido, ele é o homem, ele é o sacerdote no lar. Eu oro para minha esposa por todo o problema de enfermidade que ela enfrenta. Se não resolver, eu venho aqui, pastor Salmo, o trem lá não está dando certo não. Mas eu oro primeiro, porque eu sou sacerdote do meu lar. Você recebeu a unção aqui na quarta-feira da família. Quem recebeu? Levanta a mão. Você é o sacerdote do seu lar. Não é verdade? Todo demônio, todo espírito maligno, tudo que não provém de Deus, sai da minha casa agora, no nome do Senhor Jesus. A casa é minha, Deus deu para mim. A casa do diabo, ele perdeu a chave, está na mão de Jesus, diz amém. Ele não tem a chave nem da casa dele, e ele quer mandar muitas vezes na do servo do Senhor, não é verdade? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou sacerdote no meu lar, você também. Você é o sacerdote do seu lar. Eu dou o comando. Se seu filho vê Deus na sua vida, ele passa a te obedecer. Se seu filho vê Deus na sua vida, o espírito de rebeldia tem que sair dele, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho um colega que usa droga. O tempo que ele está comigo, ele está tudo bem. Colega de trabalho, estamos passando pelo serviço social, aquela coisa toda. Não quer ser tratado. E ele dá trabalho. Ele dá trabalho. E nós trabalhamos na rua. E eu digo hoje, em nome do Senhor Jesus, eu sou seu pai. Ele fica me arranhando assim. Fica quietinho. Vamos trabalhar, vamos produzir. Porque tem que ter um exercício de autoridade, diz amém. O diabo tenta nesta geração destruir as autoridades. Destruir as autoridades para que o mundo se perca. Sem líder, sem autoridade, nada caminha, não é verdade? Muitos pais não estão fazendo o mesmo, não se comprometem com o bem-estar da família. Há quem esteja delegando a criação dos filhos aos avós, a escola, a televisão. Na verdade, o culto doméstico não será levado adiante a menos que alguém tome a iniciativa. Os maridos crentes não podem fugir da responsabilidade, porque cabem a eles a tarefa de chefiar, de comandar, de chamar a família para o altar. Josué admitiu que a sua casa precisava de Deus, porque ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. De igual modo agiu aquele carcereiro lá de Filipe, não é verdade? Que fala para Paulo, o que devo fazer para ser salvo? Paulo fala, creia no Senhor Jesus, será salvo você e sua casa. Olha o quanto é forte. Para você que tem filho que não é crente, para você que tem alguém da sua casa que não é crente. O Leilson está ali, é um rapaz que foi criado junto com meus filhos. Nasceu junto, casaram mais ou menos na mesma época, tiveram filhos na mesma época. Eu ganhei o Leilson para Jesus, eu batizei o Leilson, eu ungi o Leilson diácono. Tem uns diáconos aí, agente secreto, viu pastor? E aí o que acontece? O que acontece? Eu levantei como autoridade na vida dele, porque a família dele não era crente. A salvação foi para minha casa. Queira ou não, ele faz parte da minha casa, ele faz parte da minha família, porque ele convive conosco desde que nasceu. Para mim é um filho. E se eu amo como filho, Deus diz, é sua casa. Não é assim, pastor Salmo? Está salvo também. Vou levar a salvação até ele. Ele abriu a boca, ele aceitou Jesus. Da mesma forma você pode levar o evangelho como chefe de família. Faça um culto doméstico.
Chame seus primos, seus sobrinhos, seus parentes e leve o evangelho. Deus honrará. Essa não é uma promessa, mas uma possibilidade. Quando os pais tomam a decisão por Cristo, os filhos permanecem fiéis ao Senhor, porque estão ouvindo desde tenra idade, são criados no caminho do Senhor. Provérbios 22 diz assim: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e ainda quando adulto não se desviará. Finalizando a declaração de Josué, ele diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declaração de Josué demonstra a sua resolução, a sua determinação. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diz assim: custe o que custar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, queridos, eu sei que nós sabemos disso. Eu sei que nós já temos isso imbuídos em nós, que é bom servir ao Senhor. O povo de Israel sabia disso. Mas por causa desse tanto de problema, de luta, de dificuldade, o que acontece no passado, o que aconteceu no passado e o que acontece nos dias de hoje? Vamos nos esfriando. Josué teve que dar um chacoalhão e dizer: olha, está tendo muitos deuses estranhos no nosso meio. Está tendo muita coisa diferenciada que não vem de Deus. Está tendo muita coisa parecendo muito boa, mas que vai nos levar para a perdição. Eu quero dizer para vocês: escolha hoje se você vai servir o Senhor. Porém, eu e a minha casa é de servos, é aquela que servirá ao Senhor. Após avaliar as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel, tirando do Egito, conduzindo pelo deserto e trazendo a terra prometida, não havia razões para servir a outros deuses. Deixa eu falar para você uma coisa, eu ainda tenho um tempinho. Quem lembra de onde veio? Levanta a mão. De onde veio antes de ser crente? Né? Eu quero dizer algo para você. Eu leio a Bíblia desde menino. E um dia, eu já devia ter uns 10 anos de idade, eu falava: Deus é mau. Deus é mau. Porque toda hora Ele joga no rosto do povo: eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei da casa da servidão. Eu te tirei da mão de Faraó. Eu falava: Deus ajudou o povo, mas cobra dele toda hora. Mas eu tinha 10 anos. Eu fui crescendo e continuei na igreja. Um dia eu entendi que se você não lembrar de onde você saiu, você volta para lá. Deus é didático, diz amém. Deus sabe que tem que lembrar. Olha, sua vida não era boa. Olha, quando eu te achei lá, que você levantou a mãozinha, você estava com problema, você estava com luta, você estava com dificuldade. E aí eu comecei a me alegrar por Deus me lembrar de onde eu vim. Quem está entendendo alguma coisa? Leva não. Eu comecei a falar: Senhor, obrigado. Porque mesmo criado na igreja, eu desviei uma época. E eu comi as bolotas lá do chiqueiro, do filho pródigo. E eu chorei um dia, falei: Deus, que vida ruim é essa? E não tinha ninguém para me falar nada. Mas o Espírito Santo já falava comigo, eu não sabia. Eu falava que eu estava ficando doido, que eu ficava ouvindo as coisas. O Espírito Santo falava: é porque você largou de ser crente. É porque você abandonou a igreja. Volta para mim, eu te amo. E eu ficava assim chorando e falava: eu estou ficando doido, parece que eu estou ouvindo alguma coisa. Se Deus te lembrar do que fez na sua vida no passado, é porque Ele te ama, diz amém. O que Josué está falando para o povo é isso. Lembra da servidão no Egito? Lembra lá de Abraão, que Deus tirou ele de lá? Era fazedor de imagem de escultura, mas o pai, que Deus começou a chamar uma geração. Lembra de Moisés abrindo o mar vermelho? Ele estava querendo dizer para o povo: olha da onde a gente saiu. Olha da onde a gente saiu. Olha tudo que Deus fez no nosso meio. Olha a maravilha que o Senhor fez. Nossas famílias não podem se perder na prostituição. Nossas famílias não podem se perder na idolatria. Nossas famílias não podem se perder nos ensinamentos da televisão. Não é verdade? Aonde a gente vê ali crianças já namorando. Crianças do mesmo sexo, adolescentes namorando. Aonde a gente vê jovens que moram sozinhos em mansões. Eu falo: Senhor, mas na minha época era barracão mesmo. Que coisa é essa aí? Tal da Malhação, os jovens moram lá sozinhos, em casas maravilhosas, andam de carro, para implantar na mente do jovem que aquilo é um padrão bom, que ruim é estar na igreja ouvindo essa chatice. Não é verdade? Josué diz assim: nós serviremos ao nosso Deus, obedeceremos ao Senhor. Né? Josué fez um posicionamento, ele chamava o povo para se posicionar. Josué chamava as famílias para se posicionar. Essa igreja é uma igreja muito visionária, muito sábia. Pastor Salmo, há muitos anos atrás, eu tive um sonho em que as pessoas eram chamadas assim,
pastor fulano de tal e a família Oliveira. Eram chamados por famílias dentro da igreja. E eles se levantavam e apresentavam as suas ofertas, ou apresentavam ali algum cântico, alguma coisa ao Senhor. As famílias, isso há 20 anos atrás, as famílias eram chamadas. E essa igreja é chamada uma igreja da família. Diz amém. Eu quero dizer algo para você. E eu já estou até largando aqui, depois eu leio a conclusão. Quando a gente falava para os irmãos, tudo que tem na igreja, e muitas vezes eles não conseguem ver, tudo que é produzido no mundo espiritual para ser entregue para você, e os irmãos lá da congregação não conseguiam entender, nós ficávamos tristes. Porque na verdade, Paulo diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, mas não é para a glória nossa, entenda, e dispenseiros dos mistérios de Deus, diz amém. O dispenseiro é o cara que fica na dispensa. Toda casa tinha uma dispensa antigamente, não é verdade? O lugar cheio de mantimento. As pessoas que Deus ergue para ser seu líder na igreja são dispenseiros dos mistérios de Deus. Tem aí um mistério para você, receba paz. Amém, né? Eu tenho aqui um mistério para você, receba saúde. Porque quando eu fui convidado para subir aqui, recebo a imposição de mão do anjo da igreja, e diz assim, está autorizado a falar com o povo, Deus vai te usar tremendamente, há uma conexão com o Espírito Santo, e Deus vai mudar a sua vida, né? Deus vai mudar a sua casa, Deus vai mudar a sua família. Eu acho tremendo, e talvez a igreja vai se acostumando demais com tanta coisa boa, e essas coisas boas vão ficando corriqueiras na nossa vida, e nós não damos mais valor nelas, não é verdade? Quando casei com a minha esposa, a gente almoçava todo dia em restaurante, porque não tinha tempo de ir em casa, o tempo de almoço era muito curto, almoçávamos lá no centro. E eu percorri todos aqueles restaurantes, todos. Quem já comeu em restaurante há muito tempo sabe, vai e enjoa. E um dia eu estou num restaurante por quilo, devia ter assim umas 40 variedades de comida. E eu olhei tudo e entristeci o coração, porque eu já tinha comido ali tantas vezes. E eu olhei e fiquei triste, mas só isso, tipo assim. Aí Deus falou para mim, você não entristeça, eis que põe um banquete diante de você todos os dias. Fique alegre, a igreja é o banquete do Senhor para você. Mas às vezes nós comemos tanta coisa boa, que dentro de uns 2, 3, 4 anos, nós começamos a olhar nossos líderes, nossa, mas o pastor Carlos Vilela de novo. Eu amo as palavras dos pastores daqui, eu estou até envergonhado de estar aqui, eu acho que eu nem merecia estar aqui ministrando, sabe, queridos, mestres, pastores, doutores, o Alain Brizotti, eu falo, meu Deus, quanta sabedoria, e eu aqui, eu acho que o pastor Salmo achou que eu era muito alegre, que ele ia só rindo ali, né, o tempo todo. Alegria, felicidade de estar num lugar tão abençoado. Diz amém. Amém. Você está plantado junto a ribeiros de águas vivas. Sua raiz pode tomar água abundante. Mas tem que orar pelo pastor, né? Senhor, enche lá, porque nós estamos sugando de cá, né? E eu quero dizer algo para você. E o pastor, essa igreja, que eu falo, olha, eu identifiquei demais com o meu ministério pessoal, não a igreja que eu diria, o meu ministério era assim. O pastor Salmo sobe aqui, e todos os outros pastores, e prega, e de 3 em 3 minutos ele solta uma bênção. Seja sábio, diz, eu recebo em nome de Jesus. Eu fico ali só no cantinho, recebendo bênçãos, oh, glória a Deus. Não é verdade? As pessoas falam assim, agora você está numa igreja de rico. Fala mesmo, pastor. O senhor falou aqui domingo. Eu falo, estou, uai, glória a Deus. Ele não sabe minha condição financeira, né? Que eu estou lutando com a vida. Eu falo, eu estou. Uai, mas você agora está numa igreja de rico? Eu digo, estou, graças a Deus. Uai, mas por que você está lá? Porque eu estou rico. Deus mudou a minha sorte. Se Deus me trouxe para uma igreja de rico, Ele me quer pobre? Não, eu tenho que estar feliz. O cara do mundo quer que eu fique triste. É tudo ímpio. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Alegre-se. Festeje o Deus da sua salvação. Você está num lugar maravilhoso, você está no melhor lugar que você poderia estar, porque este é o lugar que Deus colocou você, este é o lugar que Deus plantou você. Eu não ia falar o que eu vou falar agora, porque fica parecendo que eu estava desviado, mas eu não estava. Eu fiquei 3 anos e 3 meses procurando essa igreja. Eu fiquei 3 anos e 3 meses sentado num banco
de uma igreja do pastor amigo meu. Ele falava, faz um compromisso aí, fica aí comigo, me ajuda. Eu falava, Deus não falou no meu coração, me perdoa. Eu tomo a ceia, eu faço alguma coisa aí, mas eu não posso aliançar. Aliança é uma coisa séria. Quando eu sentei ali que o pastor Diogo me convidou para estar aqui, eu alegrei demais. No segundo culto eu alegrei mais ainda. No terceiro culto eu falei, não vai dar mais para sair daqui. Diz amém. A conclusão, não é verdade? A conclusão disso tudo que eu estou te falando é que o mundo já tomou sua decisão. O mundo, não você. Agora é que eu quero te dizer. Talvez você fale, tomei chicote no lombo a noite inteira. Nada disso. Eu estava mostrando o padrão do mundo, que muitas vezes quer nos contaminar. O pastor Diogo diz assim, ó, você pinta a sua casa inteira, né? E está tudo bonito, tudo charmoso, você põe móveis de primeira. Aí o diabo chega e diz assim, me dá a sua casa. Você diz, não, você está louco? Aí ele diz, me dá só aquele preguinho ali. Aí você fala, o preguinho eu vou dar. Aí ele vai lá e bota uma carniça podre lá de 2 dias. Você fala, não, peraí, tira isso daqui, minha casa está bonita. Ele diz, o preguinho é meu, faço dele o que eu quiser, né, pastor Diogo? O preguinho, se nós dermos o mínimo para o diabo, ele já estraga toda a casa do Senhor, todo o templo do Espírito Santo. Não dê brecha, porque o mundo já tomou a decisão. Nós somos luz e nós somos sal. Nós temos que estar lá contaminando para o bem, mas o mundo quer te contaminar para o mal. Não é verdade? O mundo não tem nada de cristão, muito pelo contrário. O que predomina no mundo é os desejos, é as loucuras, é a soberba da vida. Nós, porém, com as nossas famílias, permaneceremos naquilo em que fomos ensinados. Como diz, né, o apóstolo Paulo a Timóteo. Enquanto o mundo cocheia entre 2 pensamentos, entre 2 senhores, segue após deuses deste século. Quais são os deuses desse século? Né? Pecado, a lascívia, concupiscência, o desejo, a corrupção que está dominando aí, né? E parece que a coisa agora vai, Deus tem que abençoar, porque a gente não aguenta mais, e muitas vezes nós ficamos cocheando entre essas coisas, né? Pendentes, ali, não sei se vou, não sei se não vou, mas nós conhecemos o Senhor, nós estamos firmes no Senhor. Junte a sua família, fortaleça a sua família na oração, traga para a igreja. Na verdade, eu ligo para os meus filhos todo culto. Tem culto, vamos embora? Pai, eu estou chegando tarde, estou cansado. Não é desculpa, eu também trabalho, tenho 50 anos de idade, trabalho o dia inteiro. Fala, não, lá nós descansamos, tem ar-condicionado, né, agora, poltrona confortável, aguinha gelada lá embaixo, salinha para as crianças. Aqui é um ótimo lugar para você sentar, se relaxar e ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos juntar as nossas famílias, nós precisamos reunir as nossas famílias, nós precisamos abençoar as nossas famílias. E nós não vamos fazer isso desanimados, cocheantes, cambaleantes, entre 2, 3 ou 4 coisas. Porém, lembra do porém? Existe um porém para mim e para você. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje o Senhor te chama a se levantar como um varão forte. O Senhor te chama a te levantar como líder espiritual da sua casa. Ah, mas eu tenho um pastor. Pastor Salmo é nosso pastor. Sim, mas lá na sua casa não tem como, ele está lá. Lá na sua casa está você. O inimigo intenta na sua casa para testar você. O inimigo intenta na sua família. É para testar você, não é para testar ele. Não é para testar a minha pessoa. Para testar a minha pessoa, ele intenta contra a minha família. E sou eu que tenho que levantar em fé como um homem de Deus. Seus pastores estão aqui, nossos pastores estão aqui para te honrar, para te ungir, para te abençoar, para declarar força, poder, unção de Deus. Mas o sacerdote do lar é quem? Homens, levanta a mão, diz, eu sou o sacerdote da minha família. Os meus filhos, a minha família, conta comigo. Eu quero dizer isso para você nessa noite. A sua família, por mais que ela não saiba, talvez nem dá valor nisso, ela precisa de você, não só naturalmente, mas principalmente espiritualmente. Na verdade, tem um ditado que diz assim, ó, pais de joelhos, filhos de pé, né? Eu tenho um filho lá em Portugal, em Lisboa. Não tinha motivo nenhum para ele ir. Casou, alugou a casa, já tinha carro, já tinha profissão. Para a gente que vem de família humilde, talvez você seja rico, você é rico, diz amém. Em paz, em saúde, em alegria, em felicidade. E que Deus te dê dinheiro, o tanto que for necessário para você sobreviver. Mas para quem vem de família humilde, ter uma casa, um carro e um emprego que dá para sustentar já é muita coisa. E no Brasil de hoje é.
E meu filho estava até bem, faltava uma faculdade que ele não queria fazer. De repente ele chega, casado, falou: pai, daqui tantos dias, uns 18 dias, estou indo para Portugal. Já aluguei a casa, vendi o carro, vendi a moto. A mulher pediu conta, eu pedi conta. Eu fiquei olhando para ele assim, não é o padrão dos meus filhos. O que eu podia fazer? Não vai dar tudo errado. Não tem como, quem é pai sabe. Meu Deus do céu. Eu segurei para não chorar assim. Eu dou uma de durão, né, lá em casa, eu sou filho de baiano. Negócio aqui comigo, que foi, menino? Criei 3 filhos homem. Mas eu olhei para o meu filho e falei: meu Deus, só minha esposa que me conhece. Se até hoje eu quase choro. Eu abracei meu filho, chorei e falei: Deus te abençoe na terra que você escolheu. Que Deus te abra caminhos, que Deus te prospere, que Deus te frutifique, que Deus te dê filhos, saúde, paz. Não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. Eu queria meu filho lá em Portugal e eu aqui, pastor Sal. Não queria, né? Mas não tem jeito. Levante-se como um sacerdote. Abençoe seu lar, abençoe sua casa, abençoe sua família. Ore. Você tem o Senhor como Deus da sua vida. Você não precisa cochear entre Baal, entre deuses amorreus, entre deuses heteus, jebuseus. Você serve ao único e verdadeiro Deus, Deus de Israel. Diz amém. Glória a Deus.